A COP30 se aproxima e o estado de Roraima estará bem representado. Começa agora mais uma edição do Entrevistas DPE. Eu sou Lana Francis e converso com Cineia do Vale, ela que é co-presidente do Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudanças Climáticas. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite em estar mais uma vez aqui na Defensoria Pública para contribuir com essas informações sobre todo esse processo, né, de participação dos povos indígenas na COP30, mas também todo o trabalho que a gente faz a partir do Conselho Indígena de Roraima, aqui no estado de Roraima. Já deu para entender que o assunto vai ser riquíssimo, afinal de contas, a Cineia ela tem um trabalho extenso, voltado para as mudanças climáticas e toda a contribuição dos povos indígenas, dos povos originários, para manter realmente a questão das mudanças climáticas, o estudo e a contribuição das tradições. Por isso mesmo, eu gostaria de nada melhor do que você mesmo se apresentar, afinal, seu currículo, seus estudos são extensos, por favor. Muito obrigada. Então, eu sou Cineia do Vale, do povo Apixana. A minha organização de base é o Conselho Indígena de Roraima, então, desde 92, ainda jovem, eu fui trabalhar no Conselho Indígena de Roraima. E eu busquei muito esse trabalho, né, junto com as comunidades, entender toda essa estratégia das lideranças que também, umas, né, já deixaram seu legado, outras estão ainda na caminhada. E é muito importante dizer que é uma organização que tem 54 anos no estado de Roraima. E a gente traz um tema muito interessante porque eu me formei em gestora ambiental aqui no estado de Roraima, mas também terminei recentemente o mestrado na UNB em Brasília, no MESPT, né, o mestrado em desenvolvimento sustentável junto a povos e territórios tradicionais. E é muito importante dizer que essa trajetória é uma trajetória de aprendizado, né? Primeiro eu digo que todo esse aprendizado dentro do Conselho Indígena de Roraima, para mim, é parte da minha faculdade, e depois trazer junto todo o aprendizado da academia e como a gente, né, trabalha esses dois temas da ciência indígena e da ciência da academia. É muito importante dizer que é um tema para nós aqui no estado de Roraima que nos trouxe uma relevância de ter subsidiado todo o trabalho a partir do chão da comunidade, a nível nacional e a nível internacional. Toda essa tua pesquisa e dedicação já trouxe inclusive prêmios, né? E destaque não nacionalmente, mas internacionalmente. O que a gente pode mencionar relacionado a isso? Eu acho que primeiro a gente traz o que é, né, de suma importância para nós aqui no estado de Roraima, e que entre os prêmios e entre o reconhecimento, é dizer que o estado de Roraima ele é pioneiro, né, nas terras indígenas, da construção dos planos de adaptação indígena. Não existe em outro estado. O estado de Roraima vem fazendo esse trabalho desde 2011, né, a partir da região Serra da Lua. A gente tem o primeiro plano de enfrentamento às mudanças climáticas, ou planos de adaptação indígena, e seguimos construindo esses planos. O mais recente lançado foi da Raposa Serra do Sol, né, da terra indígena Raposa Serra do Sol, e da região do Amajari. Fora isso, nós temos produzido os nossos mecanismos e documentos, né, feitos por nós, aqui em Roraima, os povos indígenas, e são os planos de gestão territorial ou planos de vida, né, os protocolos de consulta. Então, esses mecanismos que a gente faz com metodologias próprias, que desenvolvida a partir da organização do Conselho Indígena de Roraima, tem dado um chão para a gente estar nesses espaços a nível nacional e internacional. E para mim foi muito importante, né, o prêmio que eu ganhei dos Guardiães Planetários, que em inglês é esse nome, né? Como cientista indígena, porque é um prêmio de pensar com as comunidades como nós podemos criar metodologia e mostrar a ciência dos povos indígenas e o conhecimento sobre esse tema da questão climática e como a gente tem lidado e trazido soluções também nesse contexto. Eu acho que esse foi um dos prêmios importantes. Também um outro prêmio, né, que eu ganhei da Escola de Magistrado do Rio, em reconhecer principalmente essa luta que nós temos na questão, né, das mudanças climáticas e de ser uma mulher.
É muito importante trazer isso nesse contexto que a gente está vivendo, que são mulheres ocupando espaços onde a gente nunca esteve e agora estamos, e por ser uma mulher indígena. Então, é muito importante, né, hoje ter, por exemplo, né, no Fórum Global de Mudança Climática, que está dentro da UNFCCC, que é a Convenção do Clima também, uma mulher brasileira indígena na copresidência da América Latina e Caribe que está liderando para a COP30. Né? Então, isso é muito importante que esses espaços a gente tenha alcançado porque a gente tem subsídios a partir do trabalho que nós fazemos em Roraima para estar nesses lugares, que eu costumo dizer que é muito difícil a gente trabalhar na superficialidade. A gente trabalha porque nós temos chão de trabalho para estar nesses espaços. Então, eu acho que esses prêmios é um reconhecimento, é claro, toda essa trajetória e o trabalho que eu tenho feito, mas é um reconhecimento também do potencial que os povos indígenas têm de estar nesses espaços e também contribuir para todo esse tema, né, que hoje é um tema principal, não só porque a COP30 vai ser no Brasil, mas eu acompanho as COP desde 2011, né? Mas agora com mais ênfase, é a segunda COP na América Latina, né? E vai acontecer em Belém, na Amazônia, e a gente está nessa expectativa da participação, a maior participação dos povos indígenas na COP30. Como é que você avalia essa evolução desde a primeira participação, desde a primeira vez que você esteve, né, presente ali na COP, qual a principal mensagem, né, que você acha que deixou no decorrer dos anos e o que nós vamos levar agora para a edição desse ano? Então, eu trago essa avaliação a partir da Eco 92, né? Nessa trajetória que os povos indígenas traz também uma caminhada de conquista de espaço dentro dessa Convenção do Clima, né? Está hoje com o Caucus Indígena, que a partir de 2008 ele foi instituído uma constituinte da UNFCCC, é uma trajetória dos povos indígenas que muitas vezes é invisível, mas foi uma busca de direito para estar nesses espaços, para que as suas vozes também fossem ouvidas num espaço onde é feito realmente para as partes, né? Para os representantes, os governos dos países. E isso é uma trajetória e a gente vê isso como um resultado positivo. O outro resultado positivo foi, na COP de Paris, a gente ter dentro do Acordo de Paris a criação da plataforma de povos indígenas e comunidades locais. Então, é um outro espaço oficial, né, que também faz parte do corpo constituinte da UNFCCC, onde os povos indígenas têm o melhor engajamento nessa questão dos direitos indígenas, da participação dos povos indígenas com o seu conhecimento científico, engajamento de jovens, e como a gente pode também acessar os outros corpos constituintes da UNFCCC. Então, é muito importante que a plataforma de povos indígenas e comunidades locais, que ela é paritária, ela tem representante dos povos indígenas das 7 regiões socioculturais do mundo, assim como tem representante dos governos também. Então, é mais um espaço conquistado também pelos povos indígenas. E nesse caminhar, a gente vê que na participação dos povos indígenas, mesmo que a gente leve toda essa estratégia, documentos em todos os temas da COP, adaptação, perdas e danos, transição justa, o trabalho com mulheres, a gente, dentro desses espaços, a gente faz uma incidência, principalmente com os negociadores dos países, o que eles estão negociando e que diz respeito aos povos indígenas. Então, o Caucus Indígena, como é chamado o fórum, ele tem pontos focais para todos esses temas. E esses pontos focais são indígenas, então eles acompanham todos esses temas. E todas as manhãs na COP, isso vai acontecer na COP de Belém, a gente tem 1 hora de caucus indígena, onde reúne representantes indígenas do mundo todo. E a gente faz essas informações para eles saber o que está acontecendo na discussão de adaptação, na discussão de mitigação, de financiamento, e ali a gente converge as informações e os grupos seguem participando dessas reuniões, né, dessas negociações, mas é muito importante dizer que isso é uma conquista e uma participação dos povos indígenas dentro desses espaços. Para além disso, o que vamos levar para a COP? Nós, em Roraima, estamos levando os nossos mecanismos próprios que a gente construiu
né? Isso para fazer uma incidência principalmente com os planos de adaptação indígena, né? E também com a NDC indígena, que foi criado pelo movimento indígena esse ano no Brasil, que já foi entregue, mas estamos na expectativa porque as NDCs indígenas, apesar de o Brasil já ter apresentado a sua NDC, na NDC indígena a gente traz a demarcação das terras indígenas como uma política de clima, né? O financiamento direto aos povos indígenas, porque nós sofremos impactos diretamente das mudanças climáticas e hoje a gente não tem, por exemplo, um fundo rápido de perdas e danos que possam rapidamente comprar as sementes, por exemplo, que não deu no verão passado e esse ano a gente precisa. Então, é nesse sentido que a gente está levando uma estratégia em conjunto do Estado de Roraima com todo o movimento indígena e principalmente na garantia dos direitos indígenas. A gente tem trabalhado isso para levar para a COP. Perfeito. Aqui a gente destaca que você, né, e toda a equipe que vai representar o estado de Roraima defende a demarcação de terras como política climática, como uma forma realmente de proteger. O que seria basicamente isso? Explica pra gente. Bom, a gente já tem, né, esse trabalho que milenarmente os povos indígenas faz da manutenção dos territórios. A gente tem, porque quando a gente fala, muitas vezes as pessoas dizem cientificamente comprovado. Então a gente tem pesquisas, por exemplo, como no IPAM, Instituto de Pesquisa da Amazônia, que comprova que as terras indígenas, elas protegem até mais do que uma unidade de conservação. Se a gente está falando da proteção, da redução das emissões, e se a gente está falando que nós estamos ao ponto de não retorno na Amazônia, a gente está falando que a gente não pode passar de 1,5 grau, né? A gente tem todos esses estudos, se a gente for buscar nos cientistas mais renomados, mas também a gente está falando da proteção desses territórios que faz a manutenção, né? Desses territórios que a gente olha, e eles são o que mantém, né, a retenção do carbono, mas também o que mantém as chuvas, né, em toda a parte da Amazônia. A gente não vai adentrar muito, mas a gente sabe que tudo isso são indicadores naturais que é muito importante a gente trazer para esse contexto. Se isso são benefícios não só para os povos indígenas, como para todos, né, e falando globalmente, a gente precisa ter políticas claras, né? A gente precisa ter o direito dos povos indígenas garantido. A gente tem um retrocesso aí na demarcação dos territórios com essa questão do marco temporal e a gente precisa ter as terras indígenas como política de clima. Nós estamos falando do aquecimento global e nós estamos falando de solução. Então, é muito justo que a gente tenha, né, a questão das terras indígenas demarcada como política de clima para manter a questão da biodiversidade, a questão das chuvas. Então, é nessa perspectiva que a gente tem trabalhado. Perfeito. Além de você, mais 28 pessoas, se não me falha a memória, irão representar o estado de Roraima. Como é que foi feita essa seleção? Como é que foi feito realmente para selecionar essas pessoas que vão nos representar, né? Que vão dar voz ao povo de Roraima? Então, como eu falei, desde 2008, a gente vem trabalhando e eu estou nas COP desde 2011. Então, Roraima ela tem sido representado nessas COP desde 2011, né, com algumas pessoas, porque a gente sabe quando a COP é em outros países não é muito barato estar numa COP. Mas esse ano a COP é no Brasil. E os povos indígenas têm a oportunidade de levar as suas estratégias. Do estado de Roraima vão 20 lideranças do Conselho Indígena de Roraima, né? Vou contar aqui um pouco. A gente teve recente no Lago Caracaranã a Coparente, né? Que foi aí uma parceria do Ministério dos Povos Indígenas com o Conselho Indígena de Roraima para a realização da Coparente, para explicar, para entender um momento de entendimento sobre a COP30, qual é a nossa estratégia que vamos levar do movimento indígena. Então, tivemos aí a ministra Sônia, a presidente da FUNAI, né? Também tivemos o coordenador da APIB, da COIAB, que são as nossas organizações macro da Amazônia e do Brasil, e o Conselho Indígena de Roraima, que foi a organização que organizou toda essa parte da Coparente em Roraima. E aí tivemos, né, 20 vagas para os povos indígenas de Roraima participar na COP30 na Zona Azul, porque sabemos que nós estamos falando de um espaço ONU, né, que tem a Zona Azul e tem a Zona Verde. Na Zona Azul a gente precisa de credenciamento, né, que aí passa pela embaixada,
pelo Ministério das Relações Exteriores, principalmente pelo MPI, que está recebendo essas listas de credenciamento para poder seguir para o secretariado da UNFCCC, da onde sai os credenciamentos para participar na Zona Azul. Então, a gente está levando 20 lideranças, né, que saiu, né, nessa lista da Coparente, e estamos levando também do nosso Departamento de Gestão Territorial Ambiental e Mudança Climática, está indo 8 pessoas, onde a gente vai apresentar na Zona Azul, nós já temos lá no pavilhão, a nossa sala de situação de monitoramento de queimadas, porque a gente tem trabalhado com a sala de situação. O que é uma sala de situação, né? O ouvinte pode perguntar sobre isso. Uma sala de situação, a gente tem lá um telão, onde a gente tem um sistema Pantera, que é um sistema fechado e que a gente tem monitorado, por exemplo, em 2024, o lavrado em Roraima, a gente teve 80%, né, queimado, e a gente conseguiu monitorar isso e direcionar também as brigadas indígenas comunitárias para a questão do combate e também trabalhar na prevenção das queimadas. Isso é uma inovação de tecnologia junto com o conhecimento tradicional dos povos indígenas, e a gente vai estar levando isso como um exemplo de monitoramento da questão de queimada. Então, vai 8 pessoas do departamento que vai estar monitorando essa sala lá durante toda a COP, né? 4 pessoas vão na primeira semana e 4 pessoas vão na segunda semana, mas temos 20 lideranças que vão ficar ali toda a COP, né? Olhando e também levando toda essa estratégia dos povos indígenas que vai ser levado para a COP a partir do Conselho Indígena de Roraima. Vamos ter a nossa assessoria de comunicação também, que vai estar indo para a COP, para cobrir toda essa participação. E eu, que já vou estar lá, tanto como enviada especial para a COP30, né, pela presidência da COP, mas também como co-presidente da América Latina, né, para essa questão do caucus indígena, que eu estou como co-presidente, mas venho coordenar o caucus na COP30 no Brasil, eu e a Dária, que é também a co-presidente da Rússia, que vai estar junto comigo nessa coordenação do caucus, todos os dias ali na COP30 em Belém. Então, a gente tem muito trabalho para ser feito, e tem muito trabalho que estamos fazendo agora antes de chegar até a COP. Perfeito. Quando finaliza a COP, quais são os procedimentos, o que é feito com todos esses estudos, quando é que a gente vai observando os resultados? Você que já tem uma experiência bem rica, né, em relação a isso. Então, a gente tem aí, né, muitas promessas na COP30 de entregas, principalmente essa questão do financiamento climático, né? Essa questão das NDCs, que a gente espera ver qual o resultado, e a gente espera o documento final da COP. O que vai sair nesse documento final? Mas, para além disso, há um mutirão no Brasil, também para impulsionar políticas públicas e várias das ações que são feitas. Por exemplo, tem a agenda de ação esse ano, né, da COP, na questão de povos e floresta. A gente tem que aproveitar muito bem isso. O que vai ficar de trabalho durante a COP e pós-COP, o que isso vai continuar, porque tudo isso implica em recurso, então a gente também quer ver o que será apoiado, né, pós-COP, o que vai continuar no Brasil. A gente fala de saúde, a gente fala de educação, tudo ligado à questão climática e como isso vai continuar depois da COP. E sabemos que também os resultados da COP30, a gente não sabe se todos vão ser contemplados, é muito provavelmente que não, segue para a COP31 e assim sucessivamente, como a gente vem vindo de todas as COP. Mas nós precisamos aproveitar ao máximo a COP30, que vai ser no Brasil, na Amazônia, onde os povos indígenas podem participar e levar suas estratégias e suas vozes, né? Realmente ali em participação plena e efetiva. Os povos indígenas têm feito esse trabalho e se engajado e construído estratégia em conjunto para estar na COP. Perfeito. Já caminhando para o final da nossa entrevista, eu gostaria que você deixasse um recado para quem nos escuta, para quem nos assiste, de forma geral, como todos nós podemos contribuir, né, para prevenir, amenizar, podemos dizer assim, as mudanças climáticas. Então, as mudanças climáticas ela é um tema global, mas ela também é um tema local, né? Nós que moramos em Roraima, principalmente, temos um bioma bem diferente da Amazônia e sabemos que a nossa biodiversidade ela é no lavrado. Nós precisamos ter e conservar e ter a consciência que a gente tem as veredas de águas, a gente tem um lavrado que tem
inúmeros pássaros, a gente tem uma biodiversidade que não é igual para toda a Amazônia, né? Todos nós temos que ter essa consciência de conservar, de preservar. E sabemos também que muitas pessoas falam, para que uma COP, né? O que que todo mundo vai fazer nessa COP? A gente precisa aproveitar esses momentos, né? Onde essas... às vezes a gente não entende muito bem porque é uma ação que vem dentro de um espaço ONU, mas é uma convenção e a gente precisa aproveitar esses espaços também para dizer, vamos cumprir os nossos acordos, né? Vamos cumprir os nossos acordos dos países, porque a gente precisa que seja reduzido as emissões. E não somos só nós, né? A gente sabe que é um trabalho que todo mundo precisa se ajudar e dar as mãos. O aquecimento, ele cada vez ele mostra que ele está subindo, ele não está diminuindo. Mas se os países não cumprirem os seus acordos e a gente não tiver estratégia, políticas claras para a questão climática nos países, mesmo que a gente faça todos os nossos deveres, ainda não vai conseguir reduzir essas emissões. Então, assim, eu acho que todo mundo precisa entender um pouco sobre isso, né? Buscar informação. E a gente, às vezes, a mídia ela é o melhor canal. E aí, muito que é dito, muitas vezes não é cumprido. Mas é importante a gente dizer que a gente precisa fazer a nossa parte no contexto que nós vivemos. A gente fala das comunidades indígenas, mas tem os agricultores, os grandes empresários, e a gente precisa olhar para o futuro do planeta como sendo a nossa casa e o que pode vir depois contra nós mesmos. Então, é muito importante que a gente possa realmente fazer uma reflexão nesse momento do que essa mudança climática pode e já está impactando, né, nas nossas vidas social, cultural, nossa vida diária. Perfeito, gente. Então fica o recado, a recomendação, cada um fazendo a sua parte realmente. Gostaria de agradecer a sua disponibilidade de tempo, tá aqui trocando um pouquinho as experiências, contando um pouco da sua trajetória de vida. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigada. Sempre estou à disposição que precisar para trazer essas informações. E quem estiver na COP também, eu vou estar lançando, né, um pequeno livro da minha dissertação de mestrado, onde traz um pouco desse histórico, dessas metodologias que a gente tem feito e construído no estado de Roraima. Depois, como é que a gente tem acesso a ele? A gente pode ver depois como é que eu posso passar para vocês. Pronto, fazer um lançamento aqui no estado, de repente, né? Muito obrigada mais uma vez, parabéns pela trajetória e continue trazendo aí bons resultados para o estado de Roraima. Obrigada. Obrigada. Esse foi o Entrevistas DPS. Se você gosta de assuntos de interesse público, basta nos acompanhar pelo Deezer, Spotify ou YouTube. Seja sempre bem-vinda, seja sempre bem-vindo. Eu sou Lana Francis e até a próxima. Tchau, tchau.